Qual é, corneta? Não vai ver o jogo do Flamengo, não? Porra, compadre, já ia esquecendo! Porra, compadre, saiu do bloco pra vir ver o jogo aí contra esse time do Resende e os caras aí eu dando esse mole. Porra, tem que botar o Pedro, irmão, botar o Pedro. Mas também o Pedro perde gol pra caramba. Botar o Gabigol, então. É outro que perde gol pra caramba também. O Flamengo tem que chutar 50 bolas pra fazer 2 gols, porra. Fala sério. A culpa é desse Portuga aí, ó. Também, o Diego Alves também deu mole. Porra. Mas a culpa é do português, a culpa é do português. Domingo de carnaval. Você aí doido pra tomar uma gelada, curtir uma praia, tomar uma Coca-Cola, ir ao bloco, mas você decide assistir ao jogo do Flamengo. E o resultado do jogo deixou você bastante frustrado. Vamos entender o que aconteceu no jogo de ontem entre Flamengo 2 Resende 2. A primeira coisa que a gente precisa pensar é qual vai ser o roteiro que você vai escolher para contar a história desse jogo. Você pode escolher o seu roteiro a partir do desempenho do Diego Alves. Você pode também escolher o roteiro a partir do resultado do jogo. Ou você pode escolher o roteiro a partir do desempenho da equipe. A escolha é sua e ela vai determinar como essa história será contada. Mas antes de falarmos sobre o jogo em si, eu preciso conversar algumas coisas com você. A primeira delas é como você entende futebol. Isso vai determinar a forma como você vai analisar o jogo. Se a tua análise está sempre pautada no resultado, ela é uma análise factual, ela é uma análise muito curta. Você não consegue compreender o aspecto muito mais amplo que é a temporada, que é o comportamento da equipe. E é nesse aspecto que eu quero conversar com você. Há algum tempo, o Flamengo tem decidido contratar comissões técnicas de fora, principalmente da Europa, porque ela acredita, a diretoria acredita que essas pessoas conseguem enxergar o processo de uma forma mais ampla quando comparado com os treinadores brasileiros. Nós precisamos aprender com os nossos erros e um deles foi não entender que a temporada do Flamengo é muito longa. Nós iremos disputar diversas competições. E ao longo dessas competições, nós perderemos jogadores, seja lesionado, seja por cartão ou pelas convocações das respectivas seleções. E nós pagamos caro por isso. Um exemplo é a perda da final do Mundial em 2019 para o Liverpool. Na prorrogação, o time estava completamente pregado, porque nós tínhamos uma quantidade de jogos absurda. E a gente não pode repetir esse erro. Por isso, o treinador Paulo Souza tem procurado colocar mais jogadores para jogar. Alguns falam, poxa, tem que colocar um time fixo e jogar com esse time. E qual é o time fixo? Quando que esse time fixo vai jogar várias vezes na competição? A história vem mostrando que não joga. A história vem mostrando que a gente precisa que todos os jogadores estejam bem fisicamente, tecnicamente, taticamente e psicologicamente. E isso só vai acontecer se você colocar os jogadores para jogar. O elenco do Flamengo é um elenco muito rico, é um elenco com muita qualidade, é um elenco que tem também jogadores com muita estrela. Então o treinador precisa lidar com egos, o treinador precisa lidar com vaidades, o treinador precisa motivar o grupo o tempo todo e ele só consegue fazer isso se ele colocar os jogadores para jogar. Grande parte do elenco tem jogado no Campeonato Carioca. As pessoas reclamaram nesse jogo que o Arrascaeta não entrou como titular. Mas não dá para colocar todo mundo o tempo todo. As pessoas reclamavam que o Pedro não jogava com o Gabigol, que o Pedro não jogava com o Bruno Henrique. Dessa vez o treinador colocou Gabigol, Pedro e Bruno Henrique. Bruno Henrique pouco jogou e dessa vez ele jogou o jogo todo. Então você precisa escolher o que você vai criticar, porque você critica tudo. Você critica o tempo todo. Falar nisso, eu já coloquei um vídeo aqui sobre essa política do imediatismo que o torcedor do Flamengo tem. Se você quiser assistir, dá uma olhada no card aqui em cima. Mas vamos falar especificamente de Flamengo 2, Resende 2. Para isso, vamos ver como é que o time começou o jogo. Vamos conferir isso aqui no campinho. O Flamengo começou o jogo com o esquema que o treinador Paulo Souza já vem utilizando há vários jogos. Só que dessa vez, no gol ele colocou o Diego Alves. Colocou a sua linha de 3 zagueiros com o Fabrício pela direita,
o Léo Pereira pelo meio e pela esquerda o Felipe Luiz. Na ala direita, dessa vez, começou o jogo o Rodinei. Aqui pela direita, o João Gomes retornando a iniciar uma partida. Pela esquerda, novamente, o Andréas Pereira. E fazendo a ala, o Everton Ribeiro, a ala esquerda. A linha de frente são os três jogadores que, como eu já falei em outros jogos, eles se movimentam o tempo todo, mas a arrumação inicial foi o Gabigol aqui pela direita, o Bruno Henrique pela esquerda e o Pedro mais centralizado. Com essa armação, o Flamengo terminou o primeiro tempo perdendo de 1-0. Porém, o resultado não mostra como foi o jogo em si. Nós perdemos uma grande quantidade de oportunidades. Se nós tivéssemos aproveitado 20% das oportunidades que foram criadas, nós já sairíamos o primeiro tempo com no mínimo 3-1. Porém, nós fomos ineficazes. Ineficazes na hora de fazer o gol e ineficazes também na hora de defender, uma vez que a escolha do Diego Alves foi completamente equivocada. Ele não precisava ter saído naquela bola. Por mais que alguns tenham considerado que ele sofreu uma falta, na minha opinião também sofreu, mas isso não justifica a sua ação. Falha do Diego Alves, falha principalmente por falta de ritmo de jogo. Fomos para o intervalo com esse placar adverso de 1-0. Voltamos para o segundo tempo e o treinador Paulo Souza propôs 3 mudanças iniciais. Vamos olhar aqui no campinho mais uma vez o que ele pensou para o retorno do segundo tempo. O treinador Paulo Souza voltou ao segundo tempo com a mesma armação, porém trocou algumas peças. A primeira delas tirou o Léo Pereira, que estava aqui no meio, e colocou o Davi Luiz. Tirou também o João, que estava fazendo a volância pela direita, e colocou o Ilharão. Mais à frente, ele tirou o Pedro, que estava aqui no meio, e colocou o Arrascaeta. Isso mudou alguns comportamentos, principalmente o comportamento dos 3 homens da frente. Muitos poderiam imaginar que ele poderia jogar aqui no meio com o Bruno Henrique, jogar aqui pela esquerda com o Arrascaeta e aqui pela direita ainda com o Gabi. Mas o que a gente viu é que o Flamengo rodou esses jogadores o tempo todo. Várias vezes o Gabigol entrava pelo meio, o Arrascaeta fazia a direita, como também o Bruno Henrique fazia o meio, o Arrascaeta fazia a esquerda e o Gabigol se mantinha pela direita. Então olha como o Arrascaeta ele é um coringa nesse ataque do Flamengo. Ele pode ora jogar aqui pela direita, ora jogar pela esquerda, invertendo também principalmente com o Gabigol. O Gabigol é um jogador que tem uma capacidade de se adaptar em muitas situações. Ele pode fazer o lado direito, como ele pode fazer o jogador mais pelo meio. O Bruno Henrique pode fazer o lado esquerdo e pode fazer mais o meio. E o Arrascaeta pode fazer o lado direito e o lado esquerdo. Essa capacidade que a equipe do Flamengo tem de criar grande mobilidade com esses jogadores no ataque é uma vantagem muito grande que a equipe precisa explorar mais. Principalmente aproveitar mais as chances que esses 3 jogadores criam. Com essas 3 mudanças, o Flamengo não melhorou, o Flamengo, na verdade, diminuiu um pouco o ritmo. Mas a gente precisa entender também que esse ritmo diminuído foi provocado pelo Rezende. O Rezende montou uma linha de 6 zagueiros atrás e ficou muito difícil entrar. Para tentar sobrepor a essa defesa com 6 atrás, o treinador Paulo Souza optou por mais 2 mudanças. A primeira delas foi a saída do Felipe Luiz e a entrada do Lázaro. Isso mudou o comportamento do jogo. A outra foi a entrada do Vitinho na ala esquerda, saindo o Everton Ribeiro. Com essas 5 alterações, faltando 10 minutos, ainda estávamos perdendo, só que agora por 2-0, porque o Diego Alves, mais uma vez, numa falha de escolha, saiu numa bola completamente equivocada e o Rezende abriu 2-0. O Flamengo continuou tentando entrar na zaga do Rezende, porém, isso não era possível devido à grande quantidade de jogadores. Solução? Chute de fora da área, e foi isso que o Arrascaeta fez e mais uma vez marcou um belo gol, fazendo 2-1. O grande adversário agora era o relógio e o Flamengo se colocou todo à frente para tentar empatar o jogo. É verdade que com esse comportamento, em muitos momentos, a gente se desarrumou. Mas chegamos ao empate no gol de pênalti do Gabigol, pênalti esse sofrido pelo Rodinei, que por sinal fez uma bela partida. Flamengo 2, Rezende 2. Faltando menos de 5 minutos, o time foi praticamente todo para cima,
todo desarrumado, num tremendo bomba meu boi, e não conseguiu fazer o gol. Quais as lições que podem ficar desse jogo? A primeira delas é que a equipe precisa melhorar a eficiência na hora de finalizar. Se o Flamengo tivesse aproveitado 30% de todas as finalizações, nós teríamos goleado o Rezende e a sua análise seria diferente. E toda a pressão que o treinador está sofrendo e que alguns jogadores estão sofrendo não estaria acontecendo. Culpa do treinador? Na minha opinião, não. Culpa dos jogadores que precisam estar mais focados e mais motivados. Essa foi a análise de Flamengo 2, Rezende 2. Se você chegou até aqui e ainda não deixou o seu like, tá esperando o quê? Por favor, deixa o like aí pra mim. Por mais que você não concorde com o que eu tô falando, vá lá nos comentários e coloque a sua opinião. Mas deixa esse like, isso vai ajudar bastante a tornar o canal um pouco mais relevante, beleza? Aproveita, se inscreve aí no canal e clica ali no botão do sininho para ativar as notificações. Assim, toda vez que sair o vídeo novo, você vai ser notificado. Compartilhe esse vídeo com seu amigo para que mais pessoas possam assistir o nosso canal, mais pessoas possam conversar sobre o Flamengo. Valeu, grande abraço pela sua audiência, saudações rubro-negras e nos vemos num próximo jogo.